Vamos lá. Está propondo, então, hoje, a carga horária atualmente é de 800 horas aula, com pelo menos 200 dias letivos por ano. Então, 800 horas nos 3 anos do curso médio. Isso atualmente. A medida provisória diz o seguinte: aumento progressivo para 1.400 horas, né? Quase o dobro. Não especifica o mínimo de dias letivos por ano. Isso é uma das propostas. Vamos ver mais uma. Outra é o seguinte: língua estrangeira. O ensino obrigatório de língua estrangeira nas escolas hoje pode escolher qualquer língua. A partir da medida provisória, diz o seguinte: inglês passa a ser obrigatório e pode oferecer, se quiser, ou se houver condições, pode oferecer uma segunda língua, preferencialmente o espanhol, falado pelos nossos vizinhos aqui no continente latino-americano. Temos mais uma ou não? Mais uma. Professores. Bom, atualmente são trabalhadores de educação, um diploma técnico ou superior em área pedagógica, para poder dar aula, para receber a licença. A medida provisória propõe: redes de ensino poderão contratar profissionais de notório saber. Por exemplo, suponho, sei lá, contratar um médico que souber dar aula de biologia, vai dar aula de biologia, né? Um engenheiro souber dar aula de matemática, enfim, é por aí. O Daniel Cara, que é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, é o nosso convidado. Daniel, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Daniel, qual é a primeira avaliação que você faz dessa medida provisória? Por ser medida provisória? Olha, por ser medida provisória já demonstra um equívoco do governo federal, né? Não é verdade que o debate se estendeu demais no Congresso Nacional. O projeto de lei que tramita é de 2013. 2013 começa esse debate, mas depois nós tivemos uma crise econômica, uma crise política. Em 2014, um processo eleitoral extremamente complexo. Então, o resultado disso é que o ensino médio nos tornou uma grande pauta. Mas, ao mesmo tempo, durante esse período, teve a tramitação do Plano Nacional de Educação. E essa medida provisória, em muitos aspectos, contradiz o Plano Nacional de Educação. Me dá um exemplo. Por exemplo, em relação à formação dos professores. O Plano Nacional de Educação, ele reforça que é preciso uma formação em licenciatura, né? É preciso ter acesso à licenciatura e, mais do que isso, diz que todos os professores têm que ser formados numa graduação em licenciatura. Então, o normal magistério deixa de ser uma trajetória reconhecida como uma trajetória ideal. Passa a ser, então, um bacharelado e um curso de licenciatura. O resultado disso é que você tem tanto o notório saber daquele que aprende, que tem que ensinar um conteúdo, então tem que aprender na universidade esse conteúdo, mas também todas as ferramentas da didática que são necessárias. Também o Plano Nacional de Educação reforça que o professor ele tem que ter habilidade para lecionar e ele precisa passar por uma experiência nas escolas antes de concluir a sua formação. Então, ele vai fazer uma espécie de residência nas escolas públicas. Isso é muito positivo. Esse foi o debate que foi trilhado por 4 anos no Congresso Nacional. Teve o apoio de todos os partidos. O PMDB, do presidente Michel Temer, teve a presidência e a relatoria de várias etapas do Plano Nacional de Educação e surpreende agora essa edição de uma medida provisória, sempre lembrando que medida provisória é um instrumento legislativo oriundo do Decreto-Lei da ditadura militar. É um instrumento... Usada por todos os governos pós-1988. Exato, mas que é um... Inclusive o do Fernando Henrique, o do Lula, da presidente Dilma. Perfeito, mas que é considerado em todo o debate da ciência política como um instrumento muito forte em que o governo, o Poder Executivo, o governo federal, ele acaba comandando o debate dentro do parlamento. E que isso não é um caminho adequado para um sistema pautado em Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Tudo bem. Diz uma coisa, e essas outras mudanças que estão sendo propostas aí? Esse aumento do número da carga horária e tal? O aumento do número da carga horária, o que preocupa no conjunto da medida provisória é que é uma medida provisória que atua sobre a forma do ensino médio e ela determina uma série de demandas que não têm o seu respaldo estrutural. O governo acabou de enviar para o Congresso Nacional a PEC 241 de 2016, que congela por 20 anos os investimentos em educação. Os governos estaduais eles estão praticamente esgotados na sua capacidade de investimento. Então, a extensão da carga horária vai depender centralmente do governo federal, que é quem de fato tem capacidade arrecadatória no Brasil. Se você diz que vai expandir a educação em tempo integral e edita a PEC 241, você comete uma contradição, porque você está dizendo que vai congelar os recursos e está expandindo o tempo do aluno dentro da escola. Agora, tem um outro problema, Heródoto, que é um problema pedagógico. A aula hoje é muito ruim.
né? A qualidade da aula é muito ruim. E uma aula ruim de 5 horas ser expandida para 7, ao invés de diminuir a evasão, pode aumentar a evasão, porque se torna uma aula mais interessante. O professor é mal formado? O professor é mal formado, o professor não tem motivação porque não é valorizado, e esse é um ponto que é fundamental. Valorizado é salário? Salário, formação, é uma avaliação adequada, um retorno em relação ao trabalho dele. Quer dizer, a maneira como se lida com o professor no Brasil é muito ruim. Além disso, nós temos uma escola com uma infraestrutura muito inadequada, uma escola que é pouco atrativa. E, além de todo esse problema, nós temos uma boa parte do ensino médio com o mal de ter salas superlotadas. Você que foi professor... O que é superlotado? Superlotada é uma sala que passa, por exemplo, na nossa visão em relação à bibliografia internacional, passa de 30 alunos por turma. Agora, qual é o ponto fundamental? É que numa escola de educação básica, você tem uma turma heterogênea. Você tem os alunos que têm mais dificuldades, você tem os alunos que têm menos dificuldade e os alunos que são medianos, que é a maior parte da sala. O bom professor, ele tem que ter a capacidade de dar uma atenção diferenciada para aqueles que têm mais dificuldade, trabalhar bem com os alunos que são medianos e conseguir estimular os alunos com maior facilidade. Essa dinâmica é muito difícil em sala de aula. Eu dei aula para o ensino médio e eu tinha turmas de 50, 55 alunos no período noturno aqui no estado de São Paulo. Posso te garantir que, por melhor professor que eu seja, era muito difícil dar aula para uma turma tão extensa. Sim. Bom, essa outra questão de 3 matérias obrigatórias e as demais sendo optativas. Esse é um debate que o problema maior da maneira como foi editada a medida provisória, depois o governo cometeu um recuo, e agora não se sabe se o recuo foi de fato realizado ou não, é que ele tirou 2 disciplinas que são fundamentais, que é a educação física e a educação artística. Qual é o aspecto... Passaria a ser optativo ou não? Passariam a ser optativas. Agora, qual é o aspecto mais grave disso? Que na escola em tempo integral, aquilo que mais atrai o interesse do estudante é exatamente a educação física e a educação artística. Por quê? Porque a dinâmica de uma sala de aula com professor e aluno, todos sentados enfileirados e o professor trabalhando na lousa, ela já não atrai mais a atenção do estudante. O nosso estudo em didática, o estudo mundial sobre didática, comprova que o aluno só aprende se ele quiser. Ele pode querer porque ele quer construir uma trajetória de sucesso, ele pode querer aprender porque ele tem um estímulo familiar ou porque o professor é bom. E o que tem que se estimular é um bom professor com uma boa didática e que consiga atrair o estudante. Nesse sentido, essa reforma não trata de questões estruturais. A minha preocupação é que está se mudando o formato do ensino médio, permitindo que o aluno faça alguns percursos, mas as questões estruturais para fazer com que de fato essa aula seja boa não estão sendo atacadas. E por que não estão sendo atacadas? Porque essas custam mais tempo e levam também mais tempo para darem certo e tem uma demanda de recursos maior. De certa forma, é uma reação àquela divulgação do INDEP, não? É uma reação um pouco... O ensino médio não está bem? Olha, sendo bem franco, é uma reação muito pautada por um diálogo de alguns secretários estaduais e do governo federal com fundações empresariais que tentam trazer para o Brasil um estilo de formato de ensino médio que dá certo no restante do mundo, mas o resto do mundo tem escolas com boa infraestrutura, professores com boa formação, professores bem remunerados. Eu conheci, por exemplo, a reforma australiana, conheci a reforma finlandesa, tenho tido algum contato com as redes públicas no exterior e o que eu vejo é que primeiro se resolveu questões estruturais para depois se mudar o formato do ensino. Eu acredito que a gente está colocando o carro adiante dos bois e isso é sempre muito preocupante. Daniel, vamos continuar a conversa com o Santinho? Peço que fique mais um pouco. O Daniel Cara, que é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, gentilmente aqui conosco. Bom, Daniel, o que vai acontecer então daqui para frente? Bom, dia 5 de outubro... Tem a medida provisória. Sim. Vai ser colocada em prática, não vai? Que avaliação você faz? Então, olha, dia 5 de outubro começa o debate parlamentar, eu participo de uma audiência pública para discutir a reforma do ensino médio. A medida provisória, quando ela é publicada, ela já começa a valer. E o Congresso Nacional tem 120 dias em que ele tem que correr para tomar uma decisão. Por isso que é um instrumento tão brutal em termos legislativos, né? A ideia que nós temos é de fazer com que essa medida provisória seja extensamente debatida no Congresso. Eu não considero que 120 dias, inclusive, é um prazo adequado para uma mudança de formato tão grave como essa, né? Mas a gente vai incidir para que... Ela vai ser obrigatória para todo o ensino médio? Sim, porque como ela altera a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e pela Constituição, a LDB é uma prerrogativa da União,
porque a educação é um direito de cidadania, então a cidadania é nacional. Portanto, o que se altera na LDB é automaticamente vinculado a todos os estados. Vale para o país inteiro? Vale para o Vale para o ensino privado também isso ou não? Vale para o ensino privado também. Ah, também, o ensino privado também tem que respeitar a LDB. O problema é que o ensino privado ele consegue no Supremo Tribunal Federal algumas exceções. Então, ele consegue ter algumas composições curriculares que geram algumas exceções. Agora, esse vai ser um debate extenso também para o ensino privado. Imagino que as associações privadas de escolas vão se manifestar contrariamente à proposta, né? Ah, é? Eu acredito que sim. Eu acho que eu vou convidar um pessoal para vir sobre aqui. Seria bom que eles viessem, ou não? É muito interessante. O que vai acontecer, doutor, é que tem um aspecto de desigualdade nesse debate todo, porque para os alunos mais pobres, como eles têm uma demanda por empregabilidade mais imediata, eles vão acabar optando por um percurso profissionalizante. E o ensino propedêutico, a assunção da cultura geral, vai ficar para aqueles que conseguem não depender tanto de uma empregabilidade precoce. O resultado disso pode ser uma ampliação da desigualdade no país, em que você vai dividir os jovens entre aqueles que vão ser os tomadores de decisão e os líderes e aqueles que vão ser os subordinados, né? Então, também tem esse aspecto que é preocupante. Eu tive na Assembleia das Nações Unidas, Assembleia Geral das Nações Unidas, e a grande questão da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, é contra a empregabilidade precoce dos jovens que geram emprego... Precoce seria com quantos anos? Precoce, em geral, é nessa faixa a partir dos 16 anos, 16 né? anos. Que pega um pouco o ensino médio. Mas o problema central qual que é? O estudante que ingressa muito rápido no mercado de trabalho, ele ingressa numa posição de subemprego. Então, a trajetória dele fica prejudicada. Por incrível que pareça, a primeira profissão, ela normalmente marca a trajetória. Como a gente sempre fica sabendo dos casos de exceção, aquele que começou como office boy e se tornou presidente do banco, Opa. A gente acha que todo mundo vai ter esse caminho, não funciona assim, né? A média geral é o contrário, né? É o contrário. É o contrário. O cara começa como office boy e não vira presidente do banco. Não, nem presidente da República, né? Se quer, vira gerente. Se quer vira gerente. Exato. Então tem esse problema também nessa reforma. Enfim, é uma reforma... em termos jurídicos, ela é gravosa, ela tem Atrás disso tem um embate ideológico ou não? Existe um embate ideológico, mas eu acredito que ele está menos vinculado à ideia de partidos hoje. Não. Eu estou falando de ideologia, não falei partido. Sim, perfeito. Ele está vinculado a uma ideia de educação, um debate ideológico sobre concepções de educação. Nos Estados Unidos, eu estive na Universidade de Colômbia também essa semana. E na Universidade de Colômbia eles estão fazendo um movimento para o retorno da educação concebida pelo Dewey, que é uma educação pautada numa ampla variedade de assuntos que os alunos teriam contato e um forte incentivo para a apropriação da cultura geral. Então, uma educação que estimula o raciocínio crítico e o contato com as artes, o contato com a prática esportiva. Eu tendo a acreditar que esse é um caminho mais promissor do que esse caminho, que é um caminho muito mimetizado, robotizado, e uma concepção razoavelmente utilitarista. Daniel, obrigado pela gentileza, Muito obrigado mais uma vez. Pela presença. Até a próxima. Até a próxima.